Você está pronto para mergulhar em uma reflexão que talvez nunca tenha feito? Putin e Donald Trump são nomes que dividem opiniões, mas uma coisa é inegável: eles carregam consigo a sombra do poder. Um poder que fascina, mas também devora. Um poder que promete glória, mas entrega solidão. Muitos que assistem a este vídeo ainda não se inscreveram no canal, mas se você deseja continuar explorando essas reflexões ocultas, permaneça até o fim, porque hoje revelaremos algo que vai muito além da política. O que realmente acontece com aqueles que tocam as rédeas do destino de milhões de pessoas? O que acontece com a mente, com a alma, com a consciência de alguém que acredita que pode dobrar a realidade às suas próprias vontades? Putin, moldado pelas ruínas da União Soviética, cresceu na dureza de uma Rússia que buscava a identidade. Um homem frio, calculista, que aprendeu a jogar nas sombras, não apenas como presidente, mas como estrategista, agente da KGB, mestre do silêncio e da manipulação. Para muitos, ele é a personificação da força. Para outros, da tirania. Trump, por sua vez, não nasceu das cinzas da guerra, mas do ouro e do espetáculo. Um empresário transformado em marca, um bilionário convertido em presidente. Sua ascensão não se deu pelo silêncio, mas pelo barulho, não pela sombra, mas pelo brilho da mídia, pelo domínio da narrativa, pela capacidade de transformar política em espetáculo. Dois homens, duas origens. Um vindo da austeridade soviética, outro da extravagância americana. Mas ambos com algo em comum: o desejo insaciável de controlar. E é aí que começa o verdadeiro mistério. Porque o poder, quando absoluto, não é apenas uma ferramenta. Ele é uma prisão invisível, uma corrente que prende tanto quanto liberta. É uma promessa de grandeza que, na verdade, cobra um preço silencioso. Putin se sustenta pela rigidez, pela manutenção do medo, pela ideia de que qualquer fragilidade significaria o colapso. Sua imagem foi construída como uma fortaleza impenetrável. Mas fortalezas, por mais sólidas que pareçam, sempre escondem rachaduras internas. Trump, em contrapartida, se alimenta da adoração, da plateia, do aplauso constante. Seu poder nunca foi apenas o cargo, mas a multidão que o seguia cegamente. Porém, aplausos não duram para sempre. E quando o silêncio substitui o clamor, o que resta é a solidão do eco. É curioso perceber como a busca pelo poder absoluto transforma homens em símbolos. Mas símbolos são frágeis. Basta uma mudança de cenário, uma crise inesperada, um erro de cálculo, e o mito começa a ruir. O poder é uma promessa envenenada. Ele seduz, encanta, mas cobra juros invisíveis. O coração que antes batia pela glória começa a bater pela sobrevivência. O líder que antes acreditava comandar passa a ser comandado pela própria necessidade de manter a coroa intacta. Seja na Rússia de Putin ou na América de Trump, o que vemos é o mesmo ciclo eterno: ascensão, glória, resistência e queda. Porque a história é implacável. Nenhum império dura para sempre. Nenhum nome, por mais grandioso que seja, resiste ao julgamento do tempo. E é isso que torna essa reflexão tão importante. Porque não estamos apenas falando deles, estamos falando de nós, do fascínio humano por líderes que parecem maiores que a vida, do desejo de seguir figuras que encarnam força, riqueza ou carisma, do impulso de acreditar que alguém pode nos guiar, quando, na verdade, todo o poder absoluto é apenas uma máscara sobreposta ao medo da própria fraqueza. Talvez a pergunta não seja o que Putin e Trump representam para o mundo, mas sim o que nós projetamos neles que não conseguimos enxergar em nós mesmos. E quando essa máscara cair, e ela sempre cai, o que restará será apenas mais um capítulo sombrio da história humana. O poder, quando se instala, deixa marcas profundas, não apenas na história, mas na mente de quem o exerce. Putin e Trump são símbolos claros dessa transformação. Dois homens que, de formas distintas, se tornaram reféns de suas próprias imagens. Putin construiu sua persona em silêncio e cálculo, a rigidez no olhar, a disciplina militar, a imagem de líder que não cede. Ele entende que, em um país como a Rússia, a fraqueza não é apenas um defeito,
É uma sentença de morte política. Cada gesto seu é medido, cada palavra é controlada. Ele não pode vacilar, porque um vacilo significaria abrir espaço para que seus inimigos o derrubem. E no jogo das sombras, cair é sempre definitivo. Trump, em contrapartida, ergueu-se sobre a retórica do espetáculo. Sua força estava no barulho, na capacidade de gerar atenção, de transformar cada discurso em manchete, cada frase em polêmica. Mas o que muitos não percebem é que essa necessidade de estar no centro também é uma prisão, porque quando a plateia se dispersa, o palco se torna vazio, e um homem acostumado a aplausos não sabe sobreviver ao silêncio. Ambos se tornaram prisioneiros daquilo que criaram. Putin, prisioneiro da rigidez de sua máscara. Trump, prisioneiro do eco de sua própria voz. E essa é a armadilha do poder. Ele não apenas domina o povo, mas aprisiona o líder. A história mostra esse ciclo incontáveis vezes. César, Napoleão, Hitler, todos acreditaram que poderiam moldar o mundo ao seu desejo. Todos acreditaram que a eternidade lhes pertencia. Mas todos, sem exceção, enfrentaram o mesmo desfecho: o tempo cobrando sua dívida. Putin e Trump, ainda que em contextos diferentes, seguem a mesma trilha. Porque o poder absoluto não admite equilíbrio. Ele exige devoção total, sacrifícios incontáveis, vigilância constante. É uma chama que ilumina, mas também queima. E quanto mais forte se acende, mais rápido consome. E as consequências não são apenas pessoais. O mundo inteiro sente o peso desses homens. Cada decisão de Putin reverbera nos campos de batalha, nos mercados globais, nos corações de milhões que carregam o peso da guerra e da instabilidade. Cada palavra de Trump foi capaz de mover bolsas de valores, criar divisões sociais, alimentar conflitos internos que até hoje ecoam nos Estados Unidos. Mas, no fundo, a questão vai além de política. Vai além de nações. O que vemos é a essência do ser humano diante do poder. A tendência a acreditar que podemos nos tornar deuses, que podemos controlar o incontrolável, que podemos escapar da fragilidade que nos define. E é justamente aí que mora o perigo. Porque a arrogância de acreditar-se imortal é a semente da queda. O poder, por mais grandioso que pareça, sempre revela sua natureza cruel. Tudo o que sobe, cai. Tudo o que brilha, apaga. Tudo o que domina, enfraquece. Putin e Trump são lembretes vivos dessa realidade. E, ao mesmo tempo, são reflexos de nós mesmos. Porque enquanto apontamos para eles, esquecemos que todos nós, em menor escala, lutamos contra a mesma tentação, a de controlar, a de dominar, a de impor, seja em uma família, em um trabalho, em um relacionamento. O poder está em todos os lugares. A diferença é apenas a escala. O que Putin decide pode mudar o rumo de uma guerra. O que Trump fala pode dividir uma nação. Mas o que cada um de nós faz, no nosso pequeno círculo, também ecoa. Também gera consequências. Também pode ferir ou curar. E talvez seja isso que mais assusta. Perceber que, no fundo, não existe tanta distância entre nós e eles. O poder corrompe em qualquer nível. Ele apenas se adapta ao tamanho da mão que o segura. O mundo observa Putin e Trump como gigantes, mas a história nos mostrará que, como todos os gigantes, eles também deixarão apenas pegadas na areia. E o vento, implacável, se encarregará de apagá-las. A história sempre foi escrita por homens que acreditaram ser maiores do que o tempo. Putin e Trump não fogem a essa regra. Mas existe algo que poucos percebem. Quanto maior é o poder, maior é o medo que o acompanha. Putin construiu sua imagem como o homem inabalável da Rússia. Caçador nas florestas, mergulhador em águas geladas, líder que sempre aparece como símbolo de força. Mas, por trás dessa narrativa, existe o peso invisível da desconfiança. Um líder que precisa vigiar cada aliado, porque qualquer um pode se transformar em inimigo. Um governante que precisa esconder cada fraqueza, porque um gesto de hesitação pode ser interpretado como convite à queda. O preço do poder absoluto é a paranoia. Trump, por outro lado, ergueu sua fortaleza no espetáculo. Sempre diante das câmeras, sempre no centro do palco. Um presidente que transformou a política em show,
alimentado por manchetes, aplausos e slogans. Mas o problema de viver de aplausos é que eles nunca são eternos. Quando a plateia se cansa, resta apenas o vazio, e o vazio é cruel com quem sempre dependeu da adoração alheia. Ambos, cada um à sua maneira, aprenderam que o poder não é apenas uma coroa dourada. É também um fardo que se arrasta todos os dias. É um peso que adoece a alma, que deforma a mente, que corrompe até as intenções mais nobres. A história de líderes poderosos nos mostra isso repetidamente. Alexandre o Grande morreu jovem, vítima do excesso de conquistas. Napoleão foi exilado, derrotado pela própria ambição. Ditadores modernos, que pareciam eternos, viram seus impérios ruírem em questão de dias. O poder, quando parece imbatível, já carrega em si a semente da destruição. Putin e Trump são exemplos vivos desse paradoxo. Ambos, ainda que pareçam figuras inabaláveis, são frágeis diante do tempo. O poder que os sustenta é também o que os consome, mas o que realmente impressiona é como a sociedade alimenta esse ciclo, porque, no fundo, não são apenas eles que buscam poder. Somos nós, como povos, que entregamos nossas esperanças a líderes que parecem maiores que a vida. Buscamos alguém que encarne a força que nos falta, a coragem que não encontramos em nós mesmos, a direção que não sabemos dar. Putin e Trump não são apenas políticos, são símbolos criados pelo desejo coletivo. Um desejo de acreditar que alguém pode nos guiar, que alguém pode carregar nossos medos e transformá-los em força. Mas símbolos sempre carregam ilusões. E quando a ilusão cai, a decepção é inevitável. A consequência disso é clara. Sociedades divididas, povos em conflito, nações presas em ciclos de ódio e idolatria. O poder não destrói apenas os líderes, ele também molda os seguidores, levando-os a extremos de devoção ou de rejeição. E é nesse jogo de forças que se revela a verdadeira sombra do poder. Ele não é apenas um peso individual, mas um fardo coletivo. Cada decisão de Putin ecoa na vida de milhões que nunca o conhecerão pessoalmente. Cada palavra de Trump reverbera nas ruas de cidades distantes, influenciando destinos de pessoas comuns. E nós? Nós assistimos, muitas vezes como espectadores passivos, sem perceber que, ao admirar ou odiar, também estamos alimentando essa engrenagem. Porque o poder não se sustenta sozinho. Ele vive da nossa atenção, da nossa devoção, do nosso medo. Putin e Trump são reflexos diferentes do mesmo espelho. O fascínio humano pelo domínio. Um fascínio que pode construir impérios, mas que também pode destruí-los. Um fascínio que revela mais sobre nós do que sobre eles. E é por isso que essa reflexão importa, porque no final, a pergunta não é apenas o que acontecerá com eles. A pergunta é o que acontecerá conosco quando as consequências de seus atos caírem sobre nossas vidas. O poder absoluto é como um espelho distorcido. Ele reflete grandeza, mas por trás da superfície esconde rachaduras invisíveis. E poucos entendem isso melhor do que Putin e Trump. Putin carrega o peso de governar uma nação que já foi império, que já dominou territórios e que já desmoronou diante do mundo. A sombra da União Soviética paira sobre ele como um fantasma. Cada decisão que toma é guiada pelo medo de repetir a humilhação do passado. E é justamente esse medo que molda sua política de ferro, sua obstinação em manter controle absoluto. Mas o medo é uma prisão. Quanto mais tenta se mostrar invencível, mais se afasta da humanidade que o tornaria próximo do povo. Trump, por outro lado, não carrega a sombra de uma nação caída, mas sim o brilho de um império que sempre se viu como eterno. Sua missão não foi reconstruir o que estava destruído, mas sim alimentar o mito de uma América que nunca deveria perder. Ele se ergueu como voz de milhões que sentiam que seu país estava em declínio. Mas, em vez de curar, sua presença muitas vezes ampliou as feridas. Trump transformou a política em espetáculo, mas todo espetáculo precisa de plateia. E uma plateia dividida cedo ou tarde se transforma em confronto. Putin e Trump representam dois lados da mesma moeda. Um encarna a disciplina das sombras, o outro, o caos da exposição. Um governa pelo silêncio, o outro pelo barulho.
Mas ambos compartilham a mesma essência: o desejo de se eternizar, de ser lembrados como maiores que a vida. E aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir: nenhum deles vencerá o tempo. O tempo é o maior inimigo de qualquer líder. Ele desgasta, enfraquece, expõe. Impérios desmoronam, não porque foram derrotados, mas porque se tornaram pesados demais para se sustentar. Líderes caem não porque perderam batalhas, mas porque perderam a guerra contra o relógio. O que sobra, então? As consequências, as marcas que o poder deixa na vida de milhões, a divisão entre povos, a herança de ódio, medo e incerteza. Esse é o verdadeiro preço do poder. E talvez seja por isso que, em meio às manchetes, às imagens e aos discursos, o que mais nos deve preocupar não é o que Putin ou Trump dizem, mas o que eles nos ensinam sobre nós mesmos. Porque se continuarmos a idolatrar o poder, se continuarmos a acreditar em líderes que prometem salvação absoluta, estaremos condenados a repetir o mesmo ciclo. E o ciclo é sempre o mesmo: ascensão, adoração, conflito, queda, esquecimento. Putin e Trump são capítulos vivos dessa narrativa eterna. E a pergunta que ecoa é: o que virá depois? Quem ocupará o espaço quando eles não estiverem mais aqui? Porque o poder nunca descansa. Ele apenas muda de mãos. O povo, muitas vezes, acredita que precisa de salvadores. Mas salvadores, quando chegam ao trono, tornam-se prisioneiros da mesma coroa que deveriam carregar com orgulho. E aos poucos, deixam de ser homens para se tornarem sombras. Putin e Trump já são, de certa forma, sombras de si mesmos. Ícones que ultrapassaram a carne e o osso e se transformaram em mitos. Mas mitos sempre caem, sempre se revelam falhos, sempre terminam cobertos pela poeira da história. E é nesse ponto que devemos refletir. Até quando vamos acreditar que o poder absoluto pode trazer segurança? Até quando vamos ignorar que o preço de ter homens como deuses é sempre pago com sangue, lágrimas e silêncio? A sombra do poder não é apenas deles, é nossa. E enquanto não entendermos isso, continuaremos presos a líderes que parecem gigantes, mas que no fim são apenas homens caminhando em direção ao mesmo destino de todos nós: a queda inevitável. Há uma ilusão perigosa que sempre acompanha os líderes poderosos: a ideia de que serão lembrados para sempre. Putin e Trump caminham sob essa mesma miragem. Eles acreditam, cada um à sua maneira, que seus nomes estarão gravados na eternidade. Mas a eternidade não é feita de homens. Ela é feita de histórias. E histórias são moldadas não apenas por feitos, mas pelas consequências que deixam. Putin governa com o peso da geopolítica, sustentando sua imagem de líder implacável. Ele sabe que não pode mostrar fraqueza. Um deslize seria visto como convite ao ataque. Por isso se cerca de símbolos, caçadas, discursos de força, demonstrações militares. Mas no fundo, o que essas imagens revelam não é confiança, mas medo. O medo de ser esquecido, o medo de ver sua obra desmoronar, o medo de que o nome Putin desapareça como pó diante do vento da história. Trump, em contrapartida, não se apoiou em símbolos de rigidez, mas na construção de uma narrativa espetacular. Cada tweet, cada discurso, cada polêmica fazia parte de um roteiro que o colocava no centro. Sua força não estava no silêncio, mas no ruído constante. Porém, o ruído também envelhece. E quando o espetáculo perde força, quando o público se cansa, o líder que dependia dos holofotes se vê sozinho, perdido no eco do próprio show. Ambos, em essência, enfrentam o mesmo inimigo: a irrelevância. Porque, para líderes que se acreditam maiores que a vida, não há destino mais cruel do que serem esquecidos. E ainda assim, a história é implacável. Nenhum nome, por maior que tenha sido, escapa do esquecimento. Podemos olhar para trás e ver impérios que já dominaram o mundo. O Império Romano, que parecia eterno, não passou de uma lembrança em ruínas. O Egito dos faraós, que construiu monumentos para desafiar o tempo, hoje é apenas destino turístico. Até mesmo líderes que moldaram séculos desapareceram no silêncio da memória coletiva. E por que seria diferente com Putin e Trump? Esse é o verdadeiro fardo do poder. Ele promete eternidade,
mas entrega esquecimento. Promete glória, mas deixa cicatrizes. Promete adoração, mas conduz ao isolamento. Putin, sentado em sua fortaleza de gelo, sabe que o mundo o observa com temor. Mas também sabe que o mesmo mundo aguarda o momento em que sua imagem começará a ruir. Trump, em sua torre dourada, entende que o brilho atrai multidões, mas também queima com intensidade tão alta que não pode durar para sempre. Ambos são lembranças vivas de uma verdade simples. Quanto maior o poder, maior a queda. E não é apenas a queda deles que importa, é a queda de tudo o que representam. Porque quando líderes se erguem como símbolos, suas quedas arrastam consigo nações inteiras. E é aqui que está a parte mais sombria. Não é apenas o destino deles que está em jogo, mas o nosso. O preço de suas escolhas será pago por milhões. O poder que eles carregam não é individual, mas coletivo. E quando esse poder se rompe, as rachaduras atingem o mundo todo. A sombra de Putin e Trump não termina neles. Ela se estende sobre todos nós. Uma sombra que revela que enquanto insistirmos em colocar nossa fé em líderes que parecem maiores que a vida, continuaremos a repetir a mesma história. O ciclo interminável de ascensão, glória, decadência e queda. E no final, a pergunta permanece: quem realmente controla o poder? O líder que o exerce ou o povo que o sustenta? Talvez a resposta esteja naquilo que sempre esquecemos. O poder absoluto não existe sem nossa devoção. E quando retiramos essa devoção, até os gigantes caem. Putin e Trump podem parecer indestrutíveis hoje, mas o amanhã sempre chega, e o amanhã nunca perdoa. O poder, em sua essência, é uma chama que queima de dentro para fora. Ele ilumina o caminho, mas também consome aquele que ousa segurá-lo por tempo demais. Putin e Trump, cada um à sua maneira, são testemunhas vivas dessa realidade. Putin carrega o fardo de uma nação marcada pelo frio da história. Sua postura implacável, sua frieza estratégica e sua imagem calculada transmitem autoridade, mas também escondem um peso invisível, o de carregar sobre os ombros o orgulho de um povo que não aceita a ideia de fraqueza. A Rússia olha para Putin como quem olha para um muro contra o caos. Mas até os muros mais altos cedem quando o tempo e a pressão se acumulam. Trump, por outro lado, construiu sua força sobre a retórica da grandeza. Make America Great Again. Não era apenas um slogan, mas um espelho onde milhões viam refletida a promessa de um país que acreditavam ter perdido. Seu poder não vinha da rigidez silenciosa, mas da capacidade de mobilizar emoções, de incendiar multidões. Porém, esse tipo de poder é tão volátil quanto fogo alimentado por gasolina. Ele brilha intensamente, mas consome tudo ao redor, inclusive quem o acendeu. Ambos representam extremos de um mesmo arquétipo, o líder que acredita ser indispensável. Mas a história nos mostra que nenhum líder é eterno. O indispensável de hoje se torna descartável amanhã. O herói de uma geração se torna vilão na seguinte. E o vilão, às vezes, é lembrado com saudade quando comparado aos monstros que vieram depois. Esse é o jogo cruel do poder. Ele não recompensa lealdade, nem eterniza glórias. Ele apenas usa e descarta, como se líderes fossem peças em um tabuleiro maior do que eles mesmos. Putin e Trump, apesar de suas diferenças, são apenas peças. Poderosas, sim, mas peças ainda assim. E é aqui que surge a verdadeira reflexão. Por que continuamos a acreditar que líderes podem salvar o mundo? Por que insistimos em projetar em homens imperfeitos a ideia de perfeição? Talvez porque temos medo de assumir que o controle nunca existiu. Putin vive cercado de símbolos de força para esconder a vulnerabilidade que todo ser humano carrega. Trump vive cercado de aplausos para evitar o silêncio que revela a fragilidade da própria alma. No fundo, ambos estão fugindo da mesma verdade. Ninguém controla o destino. O que resta então são as consequências. As guerras travadas, os discursos inflamados, as divisões semeadas, as promessas quebradas. O povo carrega os estilhaços, enquanto os líderes seguem tentando se agarrar a coroas que, inevitavelmente, escorregarão de suas cabeças.
E talvez seja essa a lição mais dura. O poder não é destruído por inimigos externos. Ele é corroído por dentro. Um império não cai porque alguém o derrubou. Ele cai porque já estava podre, sustentado por ilusões. Putin e Trump são mais do que políticos. São metáforas vivas de uma realidade que atravessa séculos, a de que todo poder absoluto carrega em si a maldição da autodestruição. E quando olhamos para eles, não devemos apenas enxergar líderes distantes. Devemos enxergar espelhos, porque, em menor escala, todos nós enfrentamos o mesmo dilema. Todos buscamos controle. Todos desejamos reconhecimento. Todos tememos o esquecimento. A diferença é apenas a proporção. Putin e Trump nos lembram de algo essencial. Quanto mais tentamos nos eternizar pelo poder, mais rapidamente nos aproximamos do abismo da queda. E no fim, o que restará não serão suas imagens de força ou seus discursos inflamados. O que restará serão as consequências silenciosas que marcarão gerações que sequer se lembraram de seus nomes. O poder é uma ilusão de eternidade. Ele faz homens acreditarem que são indestrutíveis, que podem moldar o mundo à sua vontade, que suas vozes ecoarão para sempre. Mas a verdade é cruel. Nenhum nome, por mais grandioso, resiste ao julgamento do tempo. Putin e Trump vivem essa contradição todos os dias. Putin governa sob a sombra da guerra, carregando o peso de decisões que alteram o destino de continentes. Seu rosto impassível diante das câmeras transmite frieza, mas, por trás, existe um homem cercado por fantasmas. Fantasmas da história russa, fantasmas da desconfiança, fantasmas da inevitável fragilidade que um dia se revelará. Ele sabe que seu poder não é eterno. Sabe que, em algum momento, o império que construiu começará a rachar. É por isso que controla cada movimento, cada narrativa, cada símbolo. Não por confiança, mas por medo. Trump, por sua vez, viveu e ainda vive como prisioneiro da própria imagem. Um líder que se alimentou do espetáculo, que transformou discursos em shows, que fez da política um palco. Ele não governa em silêncio, governa em gritos. Mas gritos ecoam, e quando o eco retorna vazio, o líder percebe a solidão de estar sozinho no centro de um palco iluminado sem plateia. Essa é a tragédia do espetáculo. Ele é brilhante enquanto dura, mas o fim sempre chega. Ambos, em caminhos diferentes, mostram a mesma verdade. O poder não liberta. Ele aprisiona. O homem que governa milhões acaba se tornando refém de sua própria máscara. O governante que exige obediência se vê escravo da sua própria imagem. O líder que busca a eternidade acaba encontrando apenas a certeza do esquecimento. A consequência disso é inevitável. Putin, ao tentar se eternizar pela força, pode arrastar gerações para o peso da guerra. Trump, ao tentar se eternizar pela adoração, pode deixar atrás de si um país mais dividido do que nunca. Nenhum dos dois escapará do destino de todo líder, deixar consequências maiores do que suas próprias histórias. E nós, como sociedade, seguimos repetindo o mesmo erro. Idolatramos, veneramos, odiamos. Nos entregamos ao fascínio de líderes que parecem maiores que a vida, sem perceber que eles são apenas reflexos de nossas próprias contradições. Enquanto eles alimentam nossa esperança, também nos condenam à mesma queda. A história é clara. Não importa quão forte, rico ou carismático seja um homem, o tempo sempre vence. O tempo apagará discursos, derrubará monumentos, silenciará multidões. O tempo sempre cobra sua dívida. Putin e Trump são apenas mais 2 capítulos em uma narrativa que nunca termina. Eles se veem como gigantes, mas a verdade é que todo gigante se curva diante do vento da história. E quando caírem, porque todos caem, o que restará não serão os símbolos de poder, mas as cicatrizes que deixaram no mundo. E talvez essa seja a lição mais sombria de todas. O poder absoluto não apenas destrói quem o exerce, ele também molda e fere aqueles que acreditaram nele. O preço não é pago apenas pelos líderes, mas por todos que caminham sob sua sombra. No final, Putin e Trump nos lembram de algo que muitos tentam esquecer. O poder não é glória, é maldição.
é promessa envenenada. É um pacto com o tempo que nunca será cumprido. E quando o tempo vencer, tudo o que restará será silêncio. Um silêncio que revelará a fragilidade por trás da máscara de grandeza. Um silêncio que mostrará que, por trás dos nomes estampados nas manchetes, havia apenas homens. Homens que, como todos nós, não puderam escapar do destino final. A tragédia do poder não está apenas em quem o exerce, mas em quem acredita nele. Putin e Trump se tornaram ícones não apenas por suas ações, mas pelo olhar do mundo que os transformou em símbolos maiores do que suas próprias vidas. E é exatamente aí que reside o perigo. Quando um homem deixa de ser apenas um homem e passa a ser tratado como mito. Putin construiu seu mito a partir da rigidez, da disciplina, do silêncio calculado. O ex-agente da KGB que carrega a herança de um império caído. Para muitos russos, ele não é apenas presidente. É a encarnação da força de uma nação que não aceita ser humilhada. Sua figura é usada como escudo contra o esquecimento, como prova de que a Rússia ainda respira. Mas um mito precisa ser constantemente alimentado. E quando o mito começa a mostrar rachaduras, a verdade se revela. Por trás da imagem de força, existe apenas um homem lutando contra o inevitável. Trump, ao contrário, ergueu seu mito em meio ao espetáculo. Não foi o silêncio que o definiu, mas a voz. Uma voz que ecoava em estádios lotados, em telas de televisão, em redes sociais. Sua imagem não era a de um guardião silencioso, mas de um gladiador moderno, disposto a enfrentar todos os inimigos em praça pública. Seu mito não se apoiava no medo, mas no carisma e na polêmica. Mas, como todo espetáculo, sua força dependia da audiência. E quando a audiência se cansa, o mito se dissolve. Ambos mostram duas faces da mesma moeda. O mito do poder pode ser erguido no silêncio da disciplina ou no barulho do espetáculo, mas sempre termina no mesmo ponto, o colapso inevitável. Porque nenhum mito resiste ao tempo, nenhuma narrativa sobrevive intacta ao peso da história, e o que sobra são as consequências. As guerras travadas em nome da força, as divisões alimentadas em nome da glória, as cicatrizes que não desaparecem mesmo quando os líderes já não existem. Putin e Trump acreditam estar moldando a história, mas na verdade são moldados por ela. São peças de um tabuleiro maior, onde a vaidade humana e o medo coletivo se encontram. Eles não são os donos do poder, são apenas prisioneiros dele. E essa é a parte mais sombria, perceber que o poder não liberta ninguém. Ele aprisiona líderes, aprisiona povos, aprisiona o mundo inteiro em um ciclo de esperança e desilusão. A lição é clara, mas raramente aprendida. Todo poder absoluto se destrói. Não importa se vem pelo silêncio de Putin ou pelo espetáculo de Trump. Não importa se nasce na austeridade de Moscou ou no brilho de Nova York. A maldição é sempre a mesma. Quanto mais se tenta eternizar, mais rápida é a aproximação da queda. No fim, o que restará não são as manchetes, nem os discursos, nem as promessas. O que restará será apenas o silêncio da história. Um silêncio que consome todos os nomes, que apaga todas as glórias, que transforma mitos em pó. E quando esse silêncio chegar, porque ele sempre chega, nós perceberemos que não eram deuses. Nunca foram. Eram apenas homens, frágeis e mortais, tentando escapar daquilo que ninguém escapa. O julgamento implacável do tempo. O destino dos homens poderosos raramente é marcado pela paz. Quanto mais altos sobem, mais solitária se torna a vista. Putin e Trump são dois rostos diferentes de uma mesma maldição. A de carregar nos ombros não apenas suas ambições, mas o peso de milhões de vidas que orbitam ao redor de suas decisões. Putin governa com punho de ferro, sustentando sua imagem como guardião de uma Rússia que insiste em não se curvar diante do Ocidente. Para ele, o poder é sobrevivência, é continuidade, cada gesto calculado, cada silêncio diante de câmeras, cada demonstração de força militar não é apenas política, é um lembrete de que ele não pode vacilar. O preço de um vacilo seria o fim de sua construção. Mas, quanto mais se endurece para sobreviver, mais distante se torna daquilo que o tornaria humano. Trump, ao contrário, governa pela emoção. Para ele,
O poder é espetáculo, é narrativa. Sua força sempre esteve na capacidade de transformar cada aparição em um evento, cada frase em um raio que iluminava jornais e redes sociais. Mas esse tipo de poder é frágil, depende da atenção constante, da devoção inabalável de uma plateia. E quando essa devoção se fragmenta, o líder se vê diante de uma verdade cruel. Sozinho, não é nada além de mais uma voz em meio ao barulho. Ambos encarnam o mesmo dilema: a luta contra o esquecimento. Putin busca a eternidade através da rigidez. Trump busca a eternidade através do espetáculo. Mas nenhum deles pode vencer o tempo. O tempo devora imperadores e presidentes com a mesma voracidade. E, enquanto lutam por suas próprias imortalidades, deixam cicatrizes profundas no mundo, as guerras deflagradas em nome da soberania, as divisões sociais alimentadas em nome da grandeza, as incertezas que pairam sobre nações inteiras. A verdade é que o poder absoluto nunca termina com quem o exerce. Ele se espalha como veneno, atingindo gerações que sequer tiveram escolha. É essa a herança sombria de líderes que acreditam ser maiores que a vida. Quando caem, arrastam consigo muito mais do que suas próprias histórias. O povo, por sua vez, continua repetindo o mesmo ciclo. Hoje são Putin e Trump. Ontem foram outros. Amanhã serão novos nomes, novas faces, novas máscaras. A engrenagem nunca para, porque enquanto houver medo, sempre haverá quem procure um líder que prometa segurança. E enquanto houver vaidade, sempre haverá líderes dispostos a vender essa promessa. Mas promessas são frágeis. E quando se quebram, deixam apenas silêncio. Um silêncio que ecoa muito mais alto do que qualquer discurso. Um silêncio que revela que, no fim, todos os líderes poderosos são apenas homens tentando desafiar o inevitável. Putin e Trump acreditam estar escrevendo história, mas a história é implacável. Ela não se curva diante de nomes, nem se rende a mitos. Ela consome, transforma e esquece. E quando o esquecimento chegar, não restará o brilho nem a força. Restarão apenas as cicatrizes, e é esse o lembrete que poucos querem ouvir. O poder não salva. O poder condena. Não apenas os líderes, mas todos que vivem sob sua sombra. O poder é um teatro sem fim, e seus protagonistas mudam a cada geração. Hoje, os holofotes recaem sobre Putin e Trump, mas a peça é antiga, repetida desde os primórdios da humanidade. Líderes que surgem como salvadores, que se erguem como símbolos de força, e que, inevitavelmente, terminam como prisioneiros do próprio mito que criaram. Putin, sentado em sua cadeira de ferro, representa o arquétipo do governante que acredita no silêncio como arma. Um homem moldado pela espionagem, pela disciplina, pelo controle absoluto. Sua imagem é a de um líder que não vacila, que não cede, que nunca mostra fraqueza. Mas quanto mais se fecha em sua própria fortaleza, mais se afasta da realidade que pulsa fora dela. O poder o isola, o distancia, o aprisiona, e no fundo o transforma em refém daquilo que mais teme, o tempo. Trump, em contrapartida, é o arquétipo do governante que vive do espetáculo. Seu poder não se ergueu nas sombras, mas sob refletores. Ele transformou a política em show e fez da polarização um espetáculo global. Mas líderes que vivem de aplausos não sobrevivem ao silêncio, e o silêncio cedo ou tarde sempre chega. Para Trump, a maior ameaça não é um inimigo externo, mas o esquecimento da plateia. Ambos representam extremos opostos que, ironicamente, se encontram no mesmo destino: a queda. Porque o poder, em qualquer forma, sempre exige um preço. Um preço que não se mede apenas em batalhas ou eleições, mas em cicatrizes emocionais, divisões sociais e marcas que atravessam gerações. A história já mostrou esse ciclo inúmeras vezes. Reis que acreditaram ser divinos, imperadores que se declararam eternos, ditadores que se imaginaram invencíveis. Todos acabaram no mesmo lugar: o esquecimento. Alguns deixaram ruínas, outros deixaram estátuas derrubadas, mas nenhum escapou da sentença final. E quando olhamos para Putin e Trump, vemos apenas mais 2 capítulos dessa narrativa infinita:
Dois homens que acreditam estar moldando a eternidade, mas que, na verdade, são apenas peças temporárias de um jogo maior. Um jogo que sempre termina com a mesma vitória. A vitória implacável do tempo. A pergunta que permanece não é o que acontecerá com eles. É o que acontecerá conosco. Porque enquanto líderes vêm e vão, somos nós que carregamos as consequências. Somos nós que herdamos os escombros, que suportamos as divisões, que convivemos com as cicatrizes. E no fim, somos nós que continuamos a alimentar o ciclo, buscando em cada novo rosto a promessa que nunca será cumprida. Putin e Trump não são deuses, não são eternos, são apenas reflexos das nossas próprias contradições. E talvez seja essa a lição que mais dói aceitar. Não existem salvadores, não existem líderes absolutos. Existem apenas homens, frágeis, falhos e mortais, tentando se esconder atrás de coroas que, inevitavelmente, cairão. E quando caírem, restará apenas o silêncio. Um silêncio profundo, que ecoará não apenas na política ou na história, mas dentro de cada um de nós. Porque o verdadeiro peso do poder não está em quem o exerce, mas em quem acredita nele. A sombra do poder é mais densa do que a luz da glória. Putin e Trump, ainda que tão diferentes em estilo e origem, caminham sob essa mesma escuridão. O que os une não é apenas o título de líderes mundiais, mas a condenação inevitável que acompanha todos aqueles que acreditam controlar destinos, a solidão do trono. Putin vive cercado por generais, conselheiros e símbolos de autoridade, mas sua verdadeira companhia é o silêncio. Silêncio das salas fechadas, silêncio dos corredores do Kremlin, silêncio de um líder que sabe que qualquer palavra mal colocada pode ser interpretada como fraqueza. Esse silêncio não é paz, é paranoia. E a paranoia é o alimento que mantém sua fortaleza de pé, mesmo que por dentro ela já comece a rachar. Trump, em contrapartida, nunca conheceu o silêncio. Seu poder foi construído em meio ao barulho. Discursos inflamados, manchetes diárias, tweets que incendiavam a opinião pública. Mas quando o barulho diminui, o vazio se torna insuportável. O homem que vive de atenção se descobre frágil quando os olhos não estão mais voltados para ele. E essa é sua maior prisão, a necessidade eterna de ser visto, ouvido, aplaudido. Ambos são prisioneiros. Putin é prisioneiro do medo de perder o controle. Trump é prisioneiro da necessidade de nunca perder os holofotes. Dois homens distintos, mas igualmente acorrentados. E é aqui que se revela a verdade que muitos não querem enxergar. O poder absoluto não fortalece, ele enfraquece, ele não liberta, ele escraviza. E no final não restam heróis, mas homens consumidos pela própria chama. A consequência disso se espalha como veneno. As guerras travadas por Putin não ficam restritas às fronteiras da Rússia. Elas ecoam no mundo inteiro, criando instabilidade, medo e desconfiança. Os discursos de Trump não ficaram presos às fronteiras dos Estados Unidos. Eles ecoaram além, polarizando sociedades, alimentando divisões que continuam abertas. E nós assistimos, acreditando que o problema está apenas neles. Mas, no fundo, são apenas reflexos de algo muito maior. A eterna necessidade humana de acreditar em figuras salvadoras. A ilusão de que alguém pode carregar o peso do mundo por nós. Putin e Trump são homens, mas foram transformados em símbolos. Símbolos de força, de coragem, de resistência. Mas símbolos sempre escondem rachaduras. E quando o tempo expõe essas rachaduras, o mito desmorona. A pergunta que resta não é se eles cairão. Isso é inevitável. A pergunta é: o que restará depois? O que restará de suas guerras, de seus discursos, de suas divisões? O que restará de nós, que seguimos colocando esperança em líderes que não podem nos salvar? O ciclo não muda, a ascensão é rápida, a glória é efêmera, a queda é inevitável, e o esquecimento é eterno. Putin e Trump acreditam ser maiores que a vida, mas no fim serão lembrados como todos os outros, homens que acreditaram no mito do poder absoluto e que pagaram o preço por isso. E quando seus nomes se apagarem das manchetes,
Quando suas imagens forem apenas registros em livros de história, o que sobrará não serão as promessas, mas as cicatrizes. Cicatrizes em nações, cicatrizes em povos, cicatrizes em nós. Esse é o destino de todos os que caminham sob a sombra do poder. Não a glória, mas o silêncio. Um silêncio que consome, que apaga, que revela o quanto acreditamos em ilusões. O trono nunca é confortável. Ele pode ser feito de ouro, de ferro ou de símbolos nacionais, mas sempre guarda espinhos invisíveis. Putin e Trump são exemplos vivos de como o poder, mesmo em sua forma mais brilhante, é também uma prisão. Putin se apresenta como guardião de uma Rússia que não aceita se curvar. Um homem que, diante das câmeras, nunca mostra hesitação. Cada gesto seu transmite disciplina, cada palavra é calculada, cada silêncio é carregado de intenção. Mas por trás da máscara de ferro, há um homem que sabe o quão frágil é sua posição. Ele não confia totalmente em aliados, porque sabe que todo aliado pode virar inimigo. Ele não se permite demonstrar cansaço, porque sabe que cansaço é sinal de fraqueza. E assim, sua vida se torna uma eterna vigília, uma luta contra a vulnerabilidade que nunca deixará de existir. Trump, ao contrário, se ergueu como showman. Seu poder foi construído não no silêncio, mas no ruído. Cada frase polêmica, cada discurso inflamado, cada tweet era uma fagulha que incendiava a mídia. Mas viver de fogo é perigoso. Quanto mais ele queimava, mais precisava de combustível. E quando o combustível acabou, o brilho se apagou. O homem que vivia do espetáculo descobriu que o palco também pode ser um deserto. E que a ausência de aplausos é tão ensurdecedora quanto os gritos de uma multidão. Ambos viveram o auge do poder. Ambos ainda tentam se segurar em suas imagens. Mas ambos, inevitavelmente, caminham para o mesmo destino: a queda. Porque não existe coroa que dure para sempre. Não existe mito que não se quebre. Não existe império que não seja consumido pelo tempo. E talvez seja essa a maior ironia do poder. Ele transforma homens em símbolos, apenas para destruí-los depois. Putin se tornará uma lembrança de rigidez e medo. Trump será lembrado pelo espetáculo e pelo caos. Mas nenhum dos dois terá controle sobre como serão lembrados. A história não pede permissão. E enquanto o mundo observa esses líderes, esquecemos que o verdadeiro problema não está neles, mas em nós. Somos nós que erguemos essas figuras. Somos nós que as alimentamos com atenção, devoção, medo e ódio. Somos nós que repetimos o ciclo eterno de buscar salvadores em homens mortais. O preço é alto. Guerras deflagradas, sociedades divididas, nações transformadas em arenas de disputa. E tudo porque acreditamos que o poder absoluto pode trazer segurança. Mas segurança não se constrói no medo. Segurança não nasce do espetáculo. Segurança não depende de líderes que acreditam ser eternos. Putin e Trump são apenas lembretes. Lembretes de que o poder, em qualquer forma, é uma promessa vazia. Ele seduz, mas não liberta. Ele fortalece por um momento, mas destrói no longo prazo. Ele cria mitos, apenas para derrubá-los depois. No fim, restará apenas o silêncio. Um silêncio que mostrará que esses homens, tão idolatrados ou odiados, eram apenas humanos. Humanos que acreditaram no mito da eternidade e que descobriram tarde demais que a eternidade não existe. O poder absoluto tem uma característica inevitável. Ele exige sacrifícios que ninguém vê. Putin e Trump, apesar de virem de contextos distintos, pagam diariamente esse preço oculto. A maioria enxerga apenas os discursos, as imagens, os símbolos, mas por trás de cada gesto existe uma sombra de desgaste, solidão e medo. Putin, no silêncio de seus corredores de mármore, sabe que seu poder é sustentado pelo equilíbrio frágil entre respeito e temor. Ele compreende que governar não é apenas tomar decisões, mas manter viva a ilusão de invencibilidade. Um governante que mostra fraqueza é como uma muralha com rachaduras. Cedo ou tarde, alguém encontrará uma forma de atravessá-la. Por isso, Putin veste sua rigidez como armadura, sabendo que, por dentro, o tempo já começa a corroer as estruturas. Trump, no contraste, nunca buscou o silêncio.
Sua sobrevivência política dependeu do barulho. Quanto mais polêmico, mais forte parecia. Quanto mais contestado, mais crescia diante de seus seguidores. Mas esse tipo de energia tem prazo de validade. O fogo que arde intensamente também se apaga mais rápido. E ao perceber isso, Trump descobre a solidão do palco vazio, onde aplausos se transformam em ecos distantes. Ambos enfrentam a mesma condenação: viver aprisionados em suas próprias máscaras. Putin não pode ser humano, porque a humanidade revelaria fraqueza. Trump não pode se calar, porque o silêncio revelaria irrelevância. Cada um, à sua maneira, se tornou prisioneiro da imagem que criou para sobreviver. E é aqui que se esconde o lado mais sombrio do poder. Ele não destrói apenas quando termina. Ele destrói também enquanto existe. Ele consome lentamente, como veneno diário, corroendo a alma daqueles que ousam segurá-lo por tempo demais. Mas o efeito não para neles. O mundo inteiro sente as rachaduras que esses líderes deixam. Na Rússia, o peso da guerra e da rigidez de Putin cria gerações marcadas pelo medo e pela incerteza. Nos Estados Unidos, a retórica de Trump alimenta divisões que talvez demorem décadas para cicatrizar. Essas consequências são maiores que seus nomes. Elas permanecerão muito depois que seus rostos desaparecerem das manchetes. Essa é a verdadeira herança do poder. Não monumentos, mas cicatrizes. Não glória, mas silêncio. A história é implacável. Reis, imperadores e ditadores já caminharam por essa mesma estrada. Todos acreditaram que seriam lembrados para sempre. Todos caíram. Todos foram engolidos pelo tempo. Putin e Trump não escaparão dessa regra. Podem resistir por anos, podem desafiar nações, podem incendiar discursos. Mas no fim restará apenas o silêncio inevitável que consome todos os mitos. E quando esse silêncio chegar, o mundo talvez perceba o quanto se deixou iludir. O quanto depositamos em líderes mortais o peso de nossos medos e esperanças. O quanto esquecemos que, no fim, o poder absoluto é apenas uma farsa. O mais sombrio, porém, não é a queda deles, é a repetição. Porque mesmo sabendo do destino de todos os que vieram antes, continuaremos erguendo novos líderes, entregando a eles nossa devoção, esperando que nos salvem. E assim, o ciclo nunca se quebra. Putin e Trump são apenas capítulos. O livro, no entanto, continua sendo escrito sempre com a mesma trama: ascensão, glória, decadência e esquecimento. O poder não é apenas uma coroa visível, ele é também uma corrente invisível que se enrola lentamente no pescoço de quem o carrega. Putin e Trump aprenderam isso da forma mais dura. Por trás da imagem de força, ambos vivem acorrentados a algo que não podem abandonar: a necessidade de manter a ilusão de controle. Putin, no coração gelado de Moscou, ergueu sua imagem como a de um líder inquebrável. Um homem que nunca hesita, que sempre parece no comando, que se coloca acima da dúvida. Mas ninguém governa sem medo. Seu maior inimigo não é o Ocidente, não são seus opositores, não são as sanções ou as guerras. Seu maior inimigo é o tempo. O tempo que envelhece, que desgasta, que mostra que até os mais fortes se tornam frágeis. E é por isso que Putin se move como alguém que corre contra um relógio invisível, tentando prolongar a eternidade que nunca virá. Trump, por outro lado, viveu como um astro em um palco global. Seus discursos inflamados, suas frases de efeito, sua presença constante na mídia, criaram a sensação de que ele era invencível. Mas a política não é apenas espetáculo. Ela exige consistência, exige base, exige algo além do barulho. E quando o palco começou a esvaziar, Trump descobriu que não era tão eterno quanto imaginava. Sua luta não é contra inimigos externos, mas contra a irrelevância. E essa é uma batalha que nenhum líder consegue vencer por muito tempo. Ambos representam a face mais cruel do poder. Ele seduz pelo brilho, mas escraviza na prática. Putin não pode abandonar sua imagem de força sem destruir sua própria sobrevivência. Trump não pode se calar sem destruir sua própria relevância. Dois líderes que parecem diferentes, mas que no fundo são iguais, prisioneiros de suas próprias máscaras.
E o mundo, por sua vez, continua preso ao mesmo ciclo. Seguidores os tratam como símbolos de esperança ou de medo, projetando neles tudo aquilo que não conseguem encontrar em si mesmos. Mas quando esses símbolos se quebram, as consequências são devastadoras. Povos divididos, nações em crise, sociedades marcadas por cicatrizes profundas. A história já nos mostrou esse ciclo milhares de vezes. César acreditava ser eterno e foi apunhalado por aqueles em quem confiava. Napoleão conquistou metade da Europa e terminou isolado em uma ilha. Ditadores modernos construíram impérios de terror e terminaram como prisioneiros ou cadáveres esquecidos. Putin e Trump seguem pela mesma estrada. Podem resistir por algum tempo, mas não escaparão do destino que consome todos os líderes: a queda. E quando a queda vier, não restará a glória, restarão as consequências. Guerras travadas em nome da soberania. Divisões semeadas em nome da grandeza. Cicatrizes que continuarão existindo muito depois que seus nomes deixarem de ecoar nos jornais. É nesse ponto que a reflexão se torna inevitável. Até quando continuaremos a acreditar em líderes como salvadores? Até quando depositaremos em homens falhos a esperança de que podem nos proteger daquilo que nem eles mesmos conseguem enfrentar? A resposta talvez esteja no silêncio, um silêncio que revela a verdade que ninguém quer admitir. Todo poder é temporário, toda glória é passageira, todo mito é ilusório. E no final, o que resta é apenas pó. Putin e Trump são apenas lembretes vivos dessa realidade. Dois homens que acreditaram ser maiores que o tempo, mas que cedo ou tarde descobrirão que o tempo não se curva diante de ninguém. E quando o tempo vencer, porque ele sempre vence, o que restará não serão vitórias ou slogans. O que restará serão cicatrizes. O poder, quando alcança sua forma mais extrema, deixa de ser escolha. Ele se torna destino. Putin e Trump não vivem mais como homens comuns. Vivem como prisioneiros de um papel que não podem abandonar. E esse talvez seja o fardo mais pesado de todos, quando o personagem se torna mais importante do que a própria pessoa. Putin, moldado pelo aço da União Soviética, aprendeu que demonstrar vulnerabilidade era assinar sua sentença de morte. Cada gesto frio, cada palavra calculada, cada imagem de força é menos sobre liderança e mais sobre sobrevivência. Ele já não governa apenas a Rússia, governa também a própria ilusão que criou, a de ser imbatível. Mas manter essa ilusão exige sacrifícios invisíveis, noites insones, paranoia constante e a consciência de que todo aliado pode se tornar inimigo. Trump, em contraste, viveu como estrela. O palco, as câmeras, as multidões, tudo era combustível para sua imagem de grandeza. Seu poder não estava no silêncio, mas no espetáculo. Porém, quando o espetáculo perde brilho, o ator descobre que o palco pode ser também um deserto. O homem que sempre foi visto como o centro das atenções descobre a dor insuportável de não ser ouvido. E nesse vazio se revela a face mais cruel do poder. Ele nunca é suficiente. Sempre exige mais. Ambos, ainda que por caminhos distintos, são reféns da mesma prisão. Putin é escravo da rigidez que construiu. Trump é escravo do barulho que alimentou. E nenhum deles pode abandonar suas máscaras sem perder tudo o que conquistaram. Mas a grande tragédia é que suas escolhas não recaem apenas sobre eles. O mundo inteiro paga o preço. As guerras de Putin moldam o destino de milhões que jamais terão voz em suas decisões. Os discursos de Trump ecoam em sociedades divididas, alimentando ódio e desconfiança que ultrapassam fronteiras. E é aqui que a verdade mais sombria se revela. O poder absoluto nunca pertence apenas ao líder. Ele se espalha, se infiltra, marca nações inteiras. Quando um líder cai, não é apenas sua queda pessoal. É uma queda coletiva, que deixa cicatrizes profundas em povos que nunca pediram para estar sob essa sombra. A história é clara. Não importa quão alto seja o trono, quão forte seja o exército, quão fiel seja a multidão. O tempo derruba todos. O tempo silencia vozes, quebra coroas, destrói monumentos. Putin e Trump podem resistir ao mundo por um tempo,
mas não resistirão ao tempo, e no final restará apenas o que sempre resta: as consequências, as lágrimas que não serão lembradas, os medos que não serão registrados, as divisões que continuarão existindo, mesmo quando seus nomes forem apenas notas de rodapé em livros de história. Essa é a maldição do poder. Ele promete glória, mas entrega silêncio. Ele promete eternidade, mas entrega esquecimento. Ele promete ser caminho, mas se revela abismo. Putin e Trump, por mais diferentes que pareçam, são lembranças vivas de uma lição antiga. Todo poder absoluto carrega em si a semente da destruição. E quando essa semente germina, ninguém escapa das raízes que ela espalha. O poder é uma arena silenciosa onde apenas dois inimigos lutam: o homem e o tempo. Putin e Trump, cada um à sua maneira, acreditaram poder vencer essa batalha. Mas o tempo não pode ser derrotado. Ele apenas observa, paciente, esperando o momento em que toda a máscara cai. Putin se ergueu como símbolo de força e disciplina. Seu olhar frio, sua postura calculada, sua narrativa de guardião da pátria. Mas quanto mais o tempo avança, mais pesado se torna o fardo de manter essa imagem. A cada ano, a cada crise, a cada ameaça externa ou interna, sua figura precisa se reafirmar. É como se vivesse em um eterno palco de guerra psicológica, onde nunca pode mostrar fraqueza, nunca pode descansar, nunca pode admitir o inevitável. Sua vida se resume a sustentar uma fortaleza que, por dentro, já começa a ruir. Trump, no extremo oposto, fez do barulho sua arma. Seu poder não se sustentava em silêncio, mas em vozes, em multidões, em aplausos que ecoavam como hinos. Mas multidões são voláteis. O mesmo público que o ovaciona hoje pode se voltar contra ele amanhã. O mesmo aplauso que o elevou também pode se transformar em vaias. E quando o ruído se dissolve, o vazio se torna insuportável. O homem que parecia invencível descobre que sua força estava apenas no reflexo dos outros, nunca nele mesmo. Ambos são diferentes no método, mas iguais na essência. Dependem da ilusão para sobreviver. Putin depende da ilusão de força, Trump da ilusão de relevância. Dois caminhos distintos que levam ao mesmo destino: a queda inevitável. Que essa queda não será apenas pessoal, será coletiva. As decisões de Putin já moldam gerações que carregarão o peso da guerra, da instabilidade, do medo constante. As palavras de Trump continuam ecoando em divisões internas, polarizações que corroem lentamente a base de uma nação. Esse é o verdadeiro perigo do poder. Ele nunca afeta apenas o líder. Ele se espalha como veneno, infiltrando-se em todos os cantos de uma sociedade. Quando um líder cai, arrasta consigo muito mais do que sua própria história. A história é testemunha disso. Reis que se declararam deuses terminaram como cadáveres esquecidos. Generais que conquistaram impérios morreram exilados. Ditadores que controlaram multidões foram destruídos por seus próprios seguidores. A roda do poder gira sempre da mesma forma. E Putin e Trump, apesar da grandiosidade de suas imagens, não escaparão do destino que todos os outros tiveram. O tempo os consumirá. As multidões os abandonarão. E o silêncio se tornará seu último companheiro. No fim, restará apenas a pergunta que ecoa em cada geração: até quando continuaremos acreditando que homens podem se tornar eternos? Até quando depositaremos nossa fé em líderes que, como todos nós, são feitos de carne, medo e vaidade? Putin e Trump são lembretes vivos de uma verdade incômoda. O poder não transforma homens em deuses. Ele apenas revela, com mais clareza, a fragilidade que sempre esteve lá. E quando o tempo finalmente apagar suas vozes, o que restará não será a glória. Serão as cicatrizes. Cicatrizes que atravessarão fronteiras, cicatrizes que marcarão povos, cicatrizes que jamais poderão ser apagadas. O poder é um espelho quebrado. Quanto mais um líder tenta se ver nele, mais distorcida se torna a sua própria imagem. Putin e Trump se olham nesse espelho todos os dias e cada um enxerga uma versão diferente de si mesmo. Mas, no fundo, ambos compartilham a mesma ilusão.
a de que podem controlar a narrativa para sempre. Putin se enxerga como guardião de um império. Sua mente está marcada por décadas de disciplina, espionagem e estratégias frias. Ele não se vê apenas como presidente, mas como a muralha entre a Rússia e a humilhação histórica. Essa imagem o fortalece, mas também o aprisiona. Porque um homem que acredita ser muralha já não pode ser humano. Não pode sentir, não pode hesitar, não pode recuar. E viver sem poder ser humano é viver condenado ao isolamento. Trump, por outro lado, se enxerga como ícone. Sua identidade se confunde com sua marca. Ele não governa em silêncio, governa em slogans, em frases rápidas, em gestos teatrais. Seu espelho mostra um homem adorado por multidões, ovacionado em palcos, repetido em telas e redes. Mas o espelho também mente, porque a adoração é efêmera. E quando o reflexo começa a rachar, o que Trump vê é algo que ele mais teme: a irrelevância. Ambos lutam diariamente para manter suas imagens vivas. Putin reforça sua aura de força com silêncio e disciplina. Trump reforça a sua com ruído e espetáculo. Mas ambos enfrentam o mesmo inimigo invisível, o tempo. E o tempo não se impressiona com símbolos. Ele corrói lentamente até as paredes mais fortes e silencia até as vozes mais estrondosas. A consequência disso é devastadora não apenas para eles, mas para o mundo. A Rússia carrega as marcas de uma liderança construída sobre o medo. Os Estados Unidos carregam as cicatrizes de um discurso que dividiu sua própria alma. E essas marcas não desaparecem quando os líderes deixam o poder. Elas ficam, ecoando por gerações. É aqui que a reflexão se torna inevitável. Se o poder absoluto destrói tanto os que o exercem quanto os que vivem sob ele, por que continuamos a alimentá-lo? A resposta talvez esteja na própria natureza humana. O medo nos faz buscar líderes fortes. A insegurança nos faz querer alguém que fale por nós. A vaidade nos faz acreditar em símbolos maiores que a vida. Mas tudo isso é ilusão. Putin e Trump são apenas lembretes vivos dessa fragilidade coletiva. Eles não são monstros isolados, mas espelhos de nossas próprias contradições. O desejo de controle que eles exercem não nasce apenas neles, mas em todos nós que projetamos nossas fraquezas em suas mãos. E é por isso que quando a queda chegar, e ela sempre chega, o silêncio não será apenas deles. Será nosso também. O silêncio de perceber que acreditamos demais. O silêncio de perceber que projetamos demais. O silêncio de entender que todo o poder é pó. Putin e Trump não são eternos. São apenas capítulos de um livro que já foi escrito 1000 vezes. E quando suas páginas se encerrarem, o que restará não será a glória que imaginaram, mas as cicatrizes que deixaram. E talvez seja esse o maior aprendizado. Não há salvação no poder. Não há eternidade em líderes. O que há é apenas a sombra. Uma sombra que cresce, que devora, que consome, até que o silêncio final se instale. A glória é um disfarce. Ela cobre o homem com símbolos de poder, mas por baixo esconde as feridas que ele mesmo não consegue curar. Putin e Trump são retratos vivos dessa contradição. Aos olhos do mundo eles parecem gigantes, mas na solidão de seus próprios pensamentos carregam a mesma fragilidade que qualquer ser humano. Putin construiu sua imagem como o guardião da ordem, o homem que carrega nos ombros a dignidade de um império que não aceita o rótulo de fracasso. Para isso, ele se endureceu. Transformou sua vida em uma sequência de gestos calculados, sempre medidos, sempre controlados. Mas o controle absoluto é apenas uma ilusão. Quanto mais tenta manter tudo sob domínio, mais percebe que a vida é feita de variáveis incontroláveis. A cada crise, a cada movimento inesperado, sua máscara precisa ser reforçada. E o esforço constante o corrói por dentro. Trump, em contrapartida, nunca buscou o controle pelo silêncio. Sua força esteve na exposição, no espetáculo, na capacidade de transformar caos em narrativa. Ele se apresentou como símbolo de grandeza e prosperidade. Um líder que fala a língua das massas e desperta emoções intensas.
Mas o espetáculo também tem seu preço. Quando as cortinas começam a cair, quando os refletores se apagam, o ator descobre que o palco vazio é mais assustador do que qualquer adversário político. Ambos são exemplos de como o poder não fortalece, ele fragiliza. Putin não pode ser vulnerável, porque sua imagem de fortaleza não permite rachaduras. Trump não pode ser esquecido, porque sua identidade depende do brilho constante da atenção pública. Eles não são homens livres, são escravos de suas próprias criações. E é aí que o mundo paga o preço. As guerras de Putin não nascem apenas de estratégias geopolíticas, mas também de sua necessidade de provar que é imbatível. Os discursos inflamados de Trump não servem apenas para mobilizar seguidores, mas também para alimentar o mito de que sua voz jamais se calará. O que se torna claro é que o poder, em mãos humanas, não é apenas uma ferramenta, é uma maldição. Ele promete eternidade, mas entrega ruína. Ele promete salvação, mas oferece divisão. Ele promete grandeza, mas termina em silêncio. A história ecoa esse ciclo sem cessar. Homens que pareciam imortais foram reduzidos a notas de rodapé. Símbolos que pareciam eternos se dissolveram no esquecimento. O que sobra sempre são as consequências. Nações devastadas, sociedades fragmentadas, memórias marcadas por cicatrizes invisíveis. Putin e Trump caminham inevitavelmente para o mesmo destino. Não importa quantos anos permaneçam em evidência, não importa quantas narrativas construam. O tempo os consumirá como consumiu todos antes deles. E quando esse dia chegar, não restarão heróis nem vilões. Restarão apenas cicatrizes. E talvez essa seja a lição mais dura. Não devemos nos impressionar com a glória. Devemos olhar para o silêncio que vem depois. Porque o silêncio é sempre mais verdadeiro do que o barulho. No final, Putin e Trump não serão lembrados pela imagem que tentaram construir. Serão lembrados pelas consequências que deixaram. E essas consequências ecoarão muito depois que seus nomes desaparecerem. O poder absoluto é como uma chama que nunca se apaga. Ele consome oxigênio, atrai olhares, aquece multidões, mas também queima lentamente aquele que o segura por tempo demais. Putin e Trump aprenderam a viver diante dessa chama. O que o mundo vê é o brilho. O que eles sentem é a queimadura. Putin veste a máscara do estrategista frio, o homem que nunca hesita, que sempre parece saber mais do que mostra. Essa máscara o protege, mas também o aprisiona. Ele não pode demonstrar emoção, porque emoção é lida como fraqueza. Ele não pode admitir erros, porque erros são interpretados como rachaduras no trono. Assim, sua vida se transforma em uma encenação interminável, onde a cada ato precisa provar que ainda é o guardião da fortaleza. Mas ninguém pode sustentar essa encenação para sempre sem pagar o preço. Trump, em contraste, nunca usou o silêncio como arma. Sua força esteve no barulho, nas palavras afiadas, nos gestos exagerados, no espetáculo contínuo que o colocou no centro das atenções. Sua imagem foi construída no ruído, mas o ruído também envelhece. O que antes era visto como ousadia pode se tornar saturação. O que antes atraía aplausos pode gerar indiferença. E para um homem que vive do olhar do público, a indiferença é a pior condenação. Ambos caminham presos ao mesmo dilema. Não podem parar. Putin não pode se mostrar vulnerável. Trump não pode se calar. Se fizerem isso, suas imagens desmoronam. São prisioneiros não do cargo, mas da ilusão que construíram em torno de si. E enquanto lutam para manter vivo o mito de suas próprias existências, o mundo paga a conta. O preço das guerras travadas em nome da força, o peso das divisões alimentadas em nome da grandeza, a herança de medo e ódio que ficará mesmo depois que seus nomes forem esquecidos. Porque é isso que o poder faz. Ele não termina no indivíduo. Ele transborda. Ele se espalha. Ele molda sociedades inteiras e marca gerações que sequer participaram das escolhas que os líderes fizeram. Putin e Trump podem um dia desaparecer, mas as cicatrizes que deixaram permanecerão por décadas. A história, como sempre, nos lembra disso. Homens que pareciam insubstituíveis foram esquecidos.
Símbolos que pareciam eternos foram derrubados, e as nações que eles governaram carregaram por anos as marcas de suas decisões. A mesma realidade aguarda Putin e Trump. No fim, a pergunta que ecoa não é o que eles conseguiram conquistar, mas o que deixaram para trás. Porque a glória é passageira, mas as consequências são duradouras. E quando o tempo apagar seus rostos, quando suas vozes não passarem de ecos distantes, o que restará serão as cicatrizes gravadas na memória coletiva. Putin e Trump não são exceções à regra, são a confirmação dela. São a lembrança viva de que todo poder é uma maldição disfarçada de glória, e como toda maldição, cobra sempre um preço alto demais. A maior ilusão do poder é acreditar que ele é definitivo. Putin e Trump, cada um à sua maneira, viveram como se fossem imortais, como se suas vozes nunca se calassem, como se o mundo girasse em torno de suas decisões. Mas a eternidade nunca pertenceu a homens. Ela pertence apenas ao silêncio. Putin representa a frieza da disciplina. Sua vida inteira foi moldada pelo segredo, pelo cálculo, pela vigilância. Sua imagem pública é a de um homem que não teme nada, que nunca vacila, mas até os rostos mais rígidos escondem fragilidade. O corpo envelhece, a mente se desgasta, a desconfiança cresce. Ele já não governa apenas sobre uma nação, governa também contra o inimigo invisível que o persegue, o tempo. E o tempo não negocia. Trump, ao contrário, é o retrato do espetáculo. Ele não nasceu para o silêncio, mas para os holofotes. Sua força sempre esteve na capacidade de dominar a narrativa, de transformar cada frase em manchete, cada discurso em ato teatral. Mas o palco é cruel. Ele exige novidade, exige intensidade, exige brilho constante. E nenhum homem consegue brilhar para sempre. Quando o espetáculo perde força, o líder que vivia de aplausos se descobre pequeno diante do vazio. Ambos são exemplos de como o poder não é liberdade, mas prisão. Putin não pode ser humano, porque sua imagem exige frieza eterna. Trump não pode ser esquecido, porque sua identidade exige atenção constante. Dois homens distintos, mas igualmente reféns, e é o mundo quem paga o preço. As guerras que se arrastam em nome da soberania, as divisões internas que crescem em nome da grandeza, as feridas abertas que continuarão sangrando mesmo quando seus nomes forem apenas lembranças distantes. Porque o poder absoluto nunca termina junto com quem o exerce. Ele deixa marcas profundas, cicatrizes que se espalham por gerações. Essa é a verdadeira herança dos líderes que se acreditam eternos. Não monumentos, mas traumas. Não vitórias, mas divisões. Não glórias, mas sombras. A história é um cemitério de líderes que acreditaram ser deuses. Homens que se ergueram como símbolos, que dominaram multidões, que pareciam inquebráveis. Todos caíram. Todos foram esquecidos. Todos deixaram apenas fragmentos, pedaços de um tempo que já não volta. Putin e Trump caminham pelo mesmo trilho. Não importa o quanto resistam, não importa o quanto lutem, não importa quantos seguidores ainda tenham, o tempo já começou a apagá-los. E quando esse processo se completar, restará apenas o silêncio. Um silêncio que revelará o quanto nos iludimos com seus discursos. Um silêncio que mostrará o quanto depositamos em líderes falhos esperanças que jamais poderiam cumprir. Um silêncio que deixará claro que todo poder é pó. Putin e Trump não são exceções. São apenas mais dois capítulos de uma narrativa que a humanidade insiste em reescrever. E no final, a conclusão é sempre a mesma. Todo poder é sombra, e toda sombra desaparece diante do sol do tempo. O poder sempre termina em silêncio. Não importa o quão alto alguém tenha subido, não importa quantas multidões tenham aplaudido, não importa quantas guerras tenham vencido. O tempo é sempre o último juiz, e diante dele, até os maiores nomes são apenas ecos distantes. Putin acreditou que poderia se eternizar pela rigidez. Trump acreditou que poderia se eternizar pelo espetáculo. Dois caminhos diferentes, mas com o mesmo destino. Porque a eternidade não pertence a líderes. Ela pertence às consequências que eles deixam.
O mundo lembrará menos de seus rostos e mais das cicatrizes que suas decisões provocaram. A Rússia carregará a sombra da rigidez de Putin por muitos anos. Os Estados Unidos ainda sentirão os ecos da retórica de Trump por gerações. E o resto do mundo seguirá marcado pelo impacto de seus jogos de poder. Essa é a verdadeira maldição do poder. Ele não termina no governante. Ele se espalha, atravessa fronteiras, molda futuros que ainda não nasceram. E nós? Nós seguimos repetindo o mesmo erro. Idolatramos homens que parecem fortes, buscamos salvadores que parecem eternos, entregamos nossa confiança a símbolos que inevitavelmente se quebram. O ciclo se repete, porque insistimos em acreditar que o poder pode nos proteger do medo. Mas o medo nunca desaparece. Ele apenas muda de forma. Putin e Trump são capítulos de uma história antiga. Antes deles vieram outros. Depois deles virão novos nomes. A roda não para. E enquanto não entendermos que nenhum líder é maior que o tempo, continuaremos a caminhar de sombra em sombra, de ilusão em ilusão, de queda em queda. O silêncio é inevitável. E quando ele chegar, não restará a glória. Restará apenas o eco daquilo que foi perdido. Talvez então a lição não seja sobre Putin ou Trump. Talvez a lição seja sobre nós, sobre nossa necessidade de acreditar em mitos, sobre nossa incapacidade de enxergar que todo o poder é apenas uma máscara e que por trás dela sempre há apenas um homem, frágil, mortal, passageiro. E quando a máscara cair, como sempre cai, o que restará não será a grandeza. Será a verdade nua e crua. Nada é eterno. Nenhum líder, nenhum império, nenhum poder. Tudo retorna ao pó. Tudo retorna ao silêncio. E se você chegou até aqui, é porque busca enxergar além da superfície, além das manchetes, além do mito. Aqui no Sombra do Saber, nosso compromisso é com essa reflexão que poucos ousam fazer. Se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal e continue conosco nessa jornada pelas sombras, porque juntos podemos aprender a não repetir os erros que a humanidade insiste em reviver. O silêncio virá, mas até lá, precisamos aprender a escutar o que ele tenta nos dizer.